Boa tarde, galerinha, beleza? Então agora a gente vai apresentar então nossos trabalhos, né, os nossos algoritmos aqui, tanto dois projetos, né, aplicando o SRT e o outro por prioridade que a gente usou o SRT como base, que aí estava pronto. Então aqui a gente já tem nosso algoritmo, né, o algoritmo SRT. A minha grande dificuldade nesse projeto foi trabalhar realmente ali com SRT, porque como a gente recebe uma lista dos processos, porém aqueles processos ainda não estão aptos a entrar na CPU, porque a gente tem que ver o tempo de chegada deles, criar uma nova lista com os que já chegaram na CPU e aí de fato pegar o com menor tempo. E aí, caso tenham tempos semelhantes, a gente tem que fazer um random ali, né? Agora eu vou passar para a Júlia para ela falar a maior dificuldade dela. A minha maior dificuldade foi fazer mesmo a lista que imprime depois, porque ela tem que guardar uma linha do tempo dos processos. Assim que o processo é executado e analisar ao menor tempo, ele tem que guardar nessa lista para a gente imprimir depois. E se caso, por exemplo, não tiver naquele tempo de chegada, por exemplo, no tempo zero não tiver nenhum processo, ele tem que inserir nessa lista um caractere. Então, foi assim, essa minha maior dificuldade na hora de imprimir mesmo o gráfico de grande, esse processo. A lógica em si foi um pouco difícil, mas assim, para a gente implementar como é que a gente ia imprimir depois também foi um pouquinho difícil. Então essa foi a minha maior dificuldade. Vou passar para o Lucas agora. Bom, a minha maior dificuldade foi a questão do método de imprimir, porque ele acaba colocando totalmente, ali, confiando totalmente na lista de imprimir processo. Ele tem exatamente um item para cada segundo de execução, e se durante a simulação da CPU o sistema acaba esquecendo de registrar um único segundo do momento que não há processo, essa régua do tempo ela vai acabar desincronizando completamente da linha dos processos. E acaba que pode acontecer que um erro de lógica pode destruir todo esse movimento. Trazendo agora então aqui o nosso algoritmo, né? Fazer os nossos testes, então, mais importante aqui para ver se de fato o nosso algoritmo está funcionando ou não. Vou contar com a Júlia para listar, então, né? Vou falar aqui para você. Processo 1, 0, 8. Processo 2, 1, 4. Processo 3, 2, 2. Então aqui, como a Júlia trouxe para nós os processos já, ela listou o P1 com mais tempo de execução do que os outros. E como a gente já tinha um processo, né, P1 já chegou no tempo 0, a gente consegue ver que a CPU não ficou ociosa em nenhum momento. Então, trazendo agora o nosso segundo exemplo. É bom a gente mostrar também aplicando o random aí pra gente ver. O random, certinho. Beleza. Agora vamos no outro. Processo 1, tempo de chegada 3, 5. Processo 2, 5, 2. Processo 3, 6, 1. Então aqui trazendo agora o nosso novo exemplo. A CPU nos 3 primeiros tempos dela, né, 0, 1 e 2, a gente conseguiu ver que não tinha nenhum processo ali. O primeiro processo que chegou foi o processo 1 com tempo 3 já, né, como nosso primeiro tempo aqui é o 0, a CPU ficou ociosa então por 3 ciclos olhando esses processos. Agora a gente vai trazer a questão do random, né, ver se realmente está pegando aleatório. Você consegue mostrar para mim? Sim, processo 1. Processo 1. Chegou no tempo 0. 0. Tamanho 2. Tamanho 2. Sim. Processo 2, 0, 2. Então aqui a gente consegue ver que P2 iniciou na CPU e P1 começou depois, mesmo P1 vindo primeiro na nossa lista, né? No nosso array, o P2 pegou primeiro. Então agora vamos testar de novo. Só mais um teste para desencargo de eficiência, né? Processo 1, tempo 0, execução 2. Processo 2, tempo 0, execução 2. Repetiu, né? Aleatório. Então, Aleatório. não tem como prever. Vamos de novo, então. Aqui Processo 0, 2. Aqui. Agora sim. Agora foi. Então agora para não perder tempo, bora pro PSRT, próximo, né? Porque nosso tempo tá corrido. Então agora apresentando nosso processo por prioridade, PSRT, né?
aqui eu já consigo falar sem dúvidas que a minha maior dificuldade foi aplicar o Agile de fato, né? Porque pensar em um algoritmo, a gente pensou em um primeiro algoritmo ali, e aí depois trabalhar em cima do SRT, já que o nosso foi feito com base no SRT, para mim, essa criação, adicionar a prioridade, foi a parte mais dificultosa. Vou passar para a Júlia agora. A minha maior dificuldade nesse foi a questão dos bônus. Tipo assim, colocar um bônus com que ele colocasse na ordem de depois dos processos, de forma que não ficasse um Agile muito desordenado. Então ficou um pouco meio confuso no início, até a gente ajustar a forma que a gente ia colocar, a forma que a gente ia imprimir, pegar os processos. Se fosse um tempo maior, por exemplo, ou uma prioridade maior, ele tinha que dar uma prioridade para os menores. Então, assim, foi a minha maior dificuldade, foi ajustar esse Agile para na hora que a gente fosse pegar os processos, pegasse de forma mais lógica. Vou passar para o Lucas agora. Bom, a minha dificuldade em si, ela foi na questão da prioridade dos processos, ela vai mudando a cada segundo. A dificuldade não é fazer a prioridade subir, é provar que ela subiu corretamente, apenas colocando, né? E apenas olhar para o resultado final. Inserir essa lógica através do Java foi uma questão dificultosa. Então aqui eu estou com a tela então aberta, né? As nossas prioridades. Só com base nisso aqui a gente já consegue ver que a nossa prioridade ela aumenta de forma muito rápida, né? Quanto maior tempo de espera o processo tem, maior o bônus ele ganha. Por quê? Porque ele multiplica o tempo de espera vezes o bônus. E o bônus ele é definido com base nos parâmetros que a gente passa ali de início, né? A gente passa um bônus normal, tipo assim, o processo esperou um processo, 2 processos, ele ganha um bônus normal. O processo já está há mais 3 ciclos ocioso ali, ele não está sendo executado. Aí a gente ganha tanto o bônus normal quanto o bônus de frustração e a gente multiplica pelo tempo de espera. Então o processo dispara ali, quanto mais tempo ele está, a prioridade dele aumenta de forma muito rápida. E só vai fazer efeito se tiver, no caso, umas prioridades muito diferentes, porque até então não faz sentido a gente trocar toda hora da CPU um processo que tem prioridades praticamente iguais e tempos iguais. Então só vai fazer sentido quando tiver uma grande diferença. Em baixa prioridade ele funciona de forma muito semelhante ao SRT, porém, de início ali, né? Porém, como o outro processo ele vai ganhar prioridade, ele fica trocando entre os dois, mesmo com tempos de processo diferentes. Agora a gente vai executar aqui então, fazer os testes aqui. Então a gente vai verificar agora, passar o estado normal 1 e o frustração passar 2. 2 já é uma prioridade até que elevada para ele ganhar ali. Então agora vai passar os novos processos, né? P1, chegada 0, execução 8, prioridade 10. Então aqui a gente preencheu com base que a gente tem 3 processos, tempo de chegada igual, tempo de execução igual, porém prioridades diferentes. Então a gente consegue ver que como a prioridade do P1 é maior, ele já começa dominando a CPU, mesmo com chegada e tempo de execução igual aos outros. P2, conforme ele espera já no quarto execução, quer dizer que ele já ganhou tanto bônus normal, porém o bônus normal não seria suficiente para ele superar o A. Então ele juntou junto com o bônus de frustração. No quarto tempo, no quinto na verdade, né, tempo de execução ali, porém com espera 4 dele ele já conseguiu dominar a CPU. E aí depois o P3 ele já pega a CPU também. E depois como o bônus ele é regressivo, toda vez que ele executa ele perde o bônus dele, porém não perde de forma muito brusca. A gente vê então uma troca oscilatória aí, né? P1, P2, P3, a gente consegue ver essa troca. Agora a gente vai ver o princípio de starvation, né? Ver se um processo não vai dominar a CPU por um tempo muito grande. Então, vou passar aqui os mesmos bônus. Vou passar aqui então P1, tempo de chegada é 0, 30, 20, P2, 0, 5 e 1. Então aqui a gente consegue ver que os valores que eu inseri mesmo, que a prioridade de P1 era muito maior que a prioridade de B. E como aqui a gente vê primeiro a prioridade e depois a execução para aplicar o SRT, o P1 começa dominando a CPU.
Então, gasta um tempo até que P2 preencha essa lacuna, né, de prioridade, né, Júlia? Sim, exatamente. E aí, quando ele executa uma vez, para falar que ele não executou, e aí P1 já vem dominando a CPU de novo, porém a gente já consegue identificar um padrão, né? P1 executa 3 ciclos, P2 pega um ciclo, P1 executa 3, P2 executa um ciclo, e assim vai. Por quê? Porque a prioridade de P2 ela abaixa, depois diminui, abaixa, diminui, e aí ele consegue competir com o P1. E aí P1, como ele fica um ciclo sem executar, ele já consegue pegar um pouco de prioridade, que já é suficiente para voltar para a CPU. Então, o nosso algoritmo ele é muito interessante nisso. Mesmo que o processo tenha muita baixa prioridade, ele consegue executar pelo menos um ciclo aí na CPU. E isso é bastante interessante. Pelo menos eu achei interessante de montar esse projeto. Muito bom, achei também. Aí a questão da divisão do trabalho, cada um ficou com uma parte, a gente pegava e modificava lá no GitHub, cada um dava um post e a gente atualizava. Aí assim a gente ia discutindo as ideias, então foi bem interessante trabalhar em grupo. E assim, a gente gostou muito de fazer, foram uns algoritmos bem bons pra gente testar a lógica. Aí é isso, a gente conseguiu fazer tudo certinho, a equipe, todo mundo trabalhou em conjunto. E é isso o nosso projeto. Então, obrigado pela atenção. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau.